Olá, eu sou o tio Edson, sou professor da escola Luiz Barro da Silva. O tema da aula de hoje é sobre indígenas e portugueses, encontros e desencontros, páginas 77, 78 e 79. Conectados, História. Há mais de 500 anos, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral aqui chegou, os indígenas eram muitos. Suas aldeias eram grandes, chegava a ter 2 ou 3 mil pessoas. Se comparadas às da Amazônia, atual, com cerca de 200 pessoas. No litoral, a maior parte dos indígenas era falante de línguas tupis. Os povos tupis tinham um jeito de viver bastante parecido. Moravam em casas grandes, feitas de madeira e cobertas de folhas de palmeira, onde vivia não apenas pai, mãe e filhos, mas também avós, primos, netos e outros membros da família. Os tupis se banhavam várias vezes ao dia e dormia em redes. Suas casas, as ocas, eram dispostas em torno de um pátio local de festas de reunião. Ao lado da aldeia ficava a roça, no plantio, e em volta dela a floresta, onde os tupis conseguiam materiais para construir suas moradias e caça para se alimentar. Entre os tupis, o poder era dividido. Cada grande casa tinha um líder, o Morubixaba, que costumava conversar com as pessoas, ouvir suas opiniões e pedir conselho aos mais velhos. Era esse o modo de vida dos tupis, quando os portugueses aqui chegaram. O encontro. Em 22 de abril de 1500, o português Pedro Álvares Cabral e sua gente chegaram a Porto Seguro, na Bahia, terra habitada por tupiniquins. Os primeiros contatos entre os portugueses e os tupiniquins foram amigáveis. Os portugueses queriam o pau-brasil, árvore valiosa, encontrada em grande quantidade entre o atual estado do Rio de Janeiro e onde hoje é o Rio Grande do Norte. Os indígenas, por suas vezes, desejavam facas, espelho e outros objetos que vinham com os portugueses. Teve início, então, o comércio entre eles. Os nativos cortavam e transportavam o pau-brasil até os barcos portugueses. E em troca recebiam objetos úteis, a eles machados, pá, foices, facas, espelho e etc. Esse tipo de troca em que não se usa dinheiro é chamado de escambo. Comércio do pau-brasil, 1556. O desencontro. Como vimos, os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas foram amigáveis, mas em pouco tempo os portugueses descobriram um negócio mais rendoso do que o comércio de pau-brasil: o cultivo da cana e a fabricação do açúcar. Decidiram, então, montar engenhos no Brasil
e capturar indígenas para trabalharem para eles como os escravos. Daí em diante, o conflito passou a predominar no relacionamento entre portugueses e indígenas. No geral, desde o início, o contato com os portugueses foi desvantajoso para os indígenas, pelos seguintes motivos: as doenças trazidas pelos portugueses, como gripe, sarampo, tuberculose, contra as quais os corpos indígenas não tinham defesa natural, provocaram muitas mortes entre eles. As armas de fogo empregadas pelos portugueses na guerra aos indígenas também causaram muitas mortes, mas as doenças trazidas por eles mataram mais do que as armas de fogo. As guerras, pois os indígenas morriam resistindo aos portugueses ou aliando-se a eles para lutar contra outros europeus. Os tupiniquins, por exemplo, aliaram-se aos portugueses para fazer guerra aos franceses, aliados dos tupinambás. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.